Antigamente tinha muito essa questão, quando você ia ensinar meditação, a pessoa falava, mas eu não consigo meditar. E o que significa isso para ela? É que ela não podia ter pensamentos. Existe processo de promoção de saúde sem isso, sem alguma dessas coisas que se chama meditação? Eu diria não. Então, por isso, nas medicinas antigas e vitalistas, você tinha prescrições que envolvia você fazer alguma prática vital. Fazer determinadas posturas que mobilizariam a sua respiração de uma determinada maneira, mobilizariam a força vital de uma determinada maneira, de forma a promover sua saúde. Como você pensar uma postura de yoga em que você está atento ao fluxo da força vital quando você entra em determinada postura. Dão atenção ao desenvolvimento da atenção plena. Ficou bonito, né? Mas é por causa do fenômeno do mindfulness, né? Então vamos pensar assim. Interessante isso, né? Quando você desenvolve muita força emocional harmônica, uma vitalidade emocional harmônica, isso facilita a fixação da atenção. Uma determinada gama de emoções, elas são os ladrões da consciência. Então elas roubam a plenitude da consciência. Você pode focar a atenção em vários pontos, você pode focar a atenção em fluxos, mas o fato é que o próprio ato de focar a atenção em fluxo de sensações corporais, aumenta o próprio fluxo e você pode ganhar a capacidade de guiar esse fluxo. Olá, bem-vindos a mais um Pílulas de Plenitude. Tudo que você sempre quis saber sobre plenitude, mas não tinha para quem perguntar. Eu sou o Pedro Mazilo, estou aqui com o Eduardo Alexander, idealizador do projeto As 5 Plenitudes. A pergunta é simples e direta. Existe alguma prática meditativa nas 5 plenitudes? Existe. Resposta direta. Pronto. Pode então, obrigado por assistir. Valeu. Desenvolva. O problema é a palavra meditação, né? Que é uma palavra que a gente chama polissêmica. Nunca, assim, é claro que ela é uma palavra de origem latina e tal, mas é muito difícil porque você usa essa palavra para descrever estados mentais muito diferentes. A mesma palavra, né? Então, por exemplo, antigamente tinha muito essa questão, quando você ia ensinar meditação, a pessoa falava, mas eu não consigo meditar. E o que significa isso para ela? É que ela não podia ter pensamentos, por exemplo. Porque a maioria das meditações que chegaram primeiro aqui, Acho que algumas que chegaram na década de 70, quando teve toda essa revolução, vinham muito com essa ideia de que meditar é parar os pensamentos. E sim, tem técnicas que se prestam a isso, só que elas têm nomes diferentes. Né? Então, no chinês seria zhou yi, guardar o O que significa guardar É que a sua atenção fica focada em um ponto e ela não sai daquele ponto nem para pensar. E como esse processo é um processo difícil, ele tem outro nome em sânscrito, acho que seria dhyana, se não me engano, essa capacidade do foco em um ponto, entende? Outro tipo seria cantar um mantra, fazer já outro seria uma visualização, né? Você para e visualiza uma determinada cor percorrendo o seu corpo, etc. Então tudo isso cai dentro da palavra meditação e tem propósitos completamente diferentes. Né? Completamente. Mas eu diria, vamos refazer a pergunta. Existe processo de promoção de saúde sem isso, sem alguma dessas coisas que se chama meditação? Eu diria não. É importante. Promoção sustentável? Não. Primeiro porque todas elas levam você à conquista da autonomia em campos diferentes. Né? Às vezes autonomia emocional, às vezes autonomia cognitiva, às vezes autonomia vital. Mas é nesse local que as pessoas chamam de meditação que você dá o passo para a autonomia em saúde. Então, por isso, nas medicinas antigas e vitalistas, você tinha prescrições que envolvia você fazer alguma prática vital, que poderia ser uma meditação, que poderia ser uma prática associada ao corpo, que não era exatamente uma ginástica, mas você fazer determinadas posturas que mobilizariam a sua respiração de uma determinada maneira, mobilizariam a força vital de uma determinada maneira, de forma a promover sua saúde. Pode ser considerado um tipo de meditação também. Sim, né? Como você pensar uma postura de yoga em que você está atento ao fluxo da força vital quando você
entra em determinada postura. Então, nesse sentido, sim. E como eu falei, é um passo necessário para a autonomia em saúde. Então, nas 5 plenitudes, eu diria que as 2 portas de entrada, isso é um diferencial, né, porque as pessoas dão muita atenção hoje, dão atenção ao desenvolvimento da atenção plena. Ficou bonito, né? Mas é por causa do fenômeno do mindfulness, né? Que, como eu expliquei já alguns vídeos atrás, inspirou o nome das plenitudes, porque vinha muito com essa ideia da plenitude da atenção, e que é uma plenitude necessária para a promoção completa de saúde, mas não suficiente. Necessária, mas não suficiente. Entendi. Entende? Então, você tem até certas formas de olhar o processo meditativo encadeado entre as plenitudes. De você pensar que uma plenitude pode ser resultado do acúmulo da outra. Então vamos pensar assim. Interessante isso, né? Quando você desenvolve muita força emocional harmônica, uma vitalidade emocional harmônica, isso facilita a fixação da atenção. Então é como se o heartfulness, a plenitude de coração, né? ela alimentasse a plenitude de atenção, ou a plenitude da consciência. Isso era muito pensado no jogo vital antigamente, né? Eles diziam que as emoções em excesso, ou seja, as emoções, cuidado para não patologizar as emoções, né? Assim, uma determinada gama de emoções, elas são os ladrões da consciência. Então elas roubam a plenitude da consciência. E isso é muito notável, né? Quando você está tomado emocionalmente, você vai ter menos capacidade de estar atento, pleno e consciente na situação. É verdade. E da mesma maneira, a plenitude de corpo. Isso é o diferencial que Pedro Masilo vai trazer para a gente na próxima live. Não é? Que é as meditações que elas focam na relação entre atenção e vitalidade. Ou seja, existem formas específicas de você produzir vitalidade através da atenção plena. E de você direcionar essa vitalidade, aprender a direcionar essa vitalidade. Seria uma habilidade em cultivar e direcionar a força vital, que é em si um processo meditativo. Pode ser feito através de um processo meditativo, pode ser feito também através de associada à nutrição, associada a um processo mais corporal. Então, no caso, seriam meditações que não são focar a atenção em um ponto só. Você vai... Você pode focar a atenção em vários pontos, você pode focar a atenção em fluxos, mas o fato é que o próprio ato de focar a atenção em fluxo de sensações corporais, aumenta o próprio fluxo e você pode ganhar a capacidade de guiar esse fluxo. E certas formas de aprender a guiar esse fluxo, ele levam a uma estabilidade da própria vitalidade. Então seria um processo da meditação aplicado ao desenvolvimento vital. Isso é uma das nossas marcas. Entendi. Bem? Com certeza. Bom, então é isso, está explicado. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.